A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Neste dia, o Senhor nos traz uma reflexão para os nossos corações. Nesse dia, o Senhor fala no profundo dos nossos corações. Glória a Deus, aleluias. Neste dia eu acordei e quando eu abri os olhos, eu agradeci a Deus pelo dia. E o Senhor já foi falando ao meu coração sobre essa palavra. E eu sei que quando o Senhor quer falar comigo, e quando o Senhor quer que através da minha vida Ele quer falar com outras pessoas, já pela manhã, já quando eu acordo, Ele começa a falar, ainda deitado, Ele começa a falar ao meu coração. E o Senhor falava muito, muito mesmo sobre a passagem lá de Gênesis, capítulo... Inicia, no capítulo 16, sobre a história de Abrão, Sarai e Agar, né? A palavra de Deus vem dizendo, meus irmãos, que o Senhor fez uma promessa para Abrão ainda, né? Falou para ele que daria um filho para ele. Mas Abrão, então, ao primeiro momento, ele achou que poderia ser impossível por causa da idade dele, por causa da idade da esposa dele. Mas ele confiava no Senhor. E ali o Senhor falou que daria um filho para ele. E Sarai, por sua vez, esteve ansiosa. E ela quis adiantar o processo. Né? Ela quis ali antecipar a sua bênção. E ela pediu para que Abrão tivesse filho de sua serva, porque assim como era o costume, aquele filho passaria a ser dela. Então se cumpriria o que Deus tinha prometido na vida deles. Mas o que Sara não sabia, o que Sara não se lembrava, é que quando Deus promete, Ele mesmo é que cumpre. Não precisa eu e nem você tentar dar uma ajuda para o Senhor ou fazer algo para que Deus venha antecipar. Tudo é no tempo do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nós não devemos querer cortar atalhos. Nós não queremos querer pegar ali atalhos e antecipar aquilo que o Senhor já tem o dia e a hora marcada para fazer. E Sarai ali teve essa atitude. E a palavra de Deus diz que aquela serva, ela concebeu e estava ali gerando o filho de Isaac, o filho de Abraão. E por muitas lutas e por muitas situações que aconteceu naquele lar, depois dessa situação, depois dessa ação de Sarai, depois da atitude dela, muita coisa aconteceu. Agar, ela se sentiu afligida, porque Sara se sentiu ofendida por Agar. E então ali, depois de toda aquela situação, Agar decidiu fugir da aparência dela. Foi pro deserto, errante. Lá ela ficou, se lamentando. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu a ela e falou: o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? E ela falou: eu fugi da aparência. Eu fugi da aparência da minha senhora. Ele falou: não, volta para lá. Volta e se humilha. E então ela voltou. Porque ele falou: teu filho será abençoado, teu filho será uma grande nação também. Teu filho também será abençoado. E ele vai se chamar Ismael. E ele fez uma promessa sobre a vida dela e ela voltou. Ela concebeu, ela deu à luz aquele menino e passado um tempo, a promessa que o Senhor tinha feito para Sara se cumpriu. Sara agora deu à luz ao filho da promessa, Isaac.
e dado a luz ao filho da promessa. A palavra de Deus diz que ele cresceu e já tinha desmamado. E era de costume que eles fizessem uma festa para comemorar este momento. Essa nova fase, essa nova etapa da vida. E assim foi. Abraão fez uma festa para comemorar essa nova etapa da vida de Isaac. E a palavra de Deus diz que Sara, ela observou e olhou e viu que Ismael estava caçoando, estava rindo do seu irmão. E ela se irou com aquilo, ela se entristeceu, angustiou seu coração e pediu para que Abraão tomasse uma decisão e mandasse ela embora com esse filho, porque ela não queria que aquela criança fizesse parte da família dela, recebesse aquilo que era do filho dela. Sara, ela quis antecipar as coisas e ela causou um tumulto. Uma situação que não era necessário se ela esperasse o tempo do Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas, o Senhor nos promete algo e nós queremos ir à frente. Não, o Senhor me prometeu um carro, então eu já vou lá na agência e compro o carro. Aí fica endividado, não consegue pagar o carro. Mas o Senhor me prometeu, o Senhor falou que ia me dar o carro. O Senhor falou que ia dar o carro, mas Ele não falou que era hoje e nem amanhã. Espere o tempo do Senhor. Porque quando o Senhor for preparar, vai ser perfeito. Glória a Deus. Ah, o Senhor preparou, diz que vai me preparar um esposo, uma esposa para mim. A primeira que aparece, casa. E aí não dá certo. E aí a vida daquele jeito. Mas o Senhor me falou. Mas você esperou o tempo do Senhor? Não faça como Sara. Ela tinha sim a promessa. O Senhor prometeu para ela. Mas ela antecipou e fez o que ela achava certo. E não esperou do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E aí, Agar, naquela situação de desespero, porque já fazia anos que ela estava nessa vida de humilhação. E agora, a sua senhora já tinha um filho do seu senhor. Agora o filho dela já não era mais o preferido. Agora o filho dela já estava deixado de lado, assim como ela também já estava de lado. E ainda tinha toda essa situação de desavença entre eles lá dentro. Então a Sara fala: manda embora essa serva. Manda embora essa serva porque eu não quero mais ela aqui. E nem essa criança, nem esse filho, eu não quero mais aqui. E ele ali com muita tristeza no coração, prepara ali um odre com água para dispensar ela. Mas o Senhor confirma essa atitude e diz: vai, deixa, porque é assim que tem que ser. O Senhor tinha novos planos para a vida de Agar e para a vida de Ismael. O Senhor tinha planos para concretizar e concluir na vida de Isaac, Sara e Abraão. Aleluia, glória a Deus. E assim foi. Ela foi para o deserto. E lá, passado um tempo, a água acabou. Diz a palavra do Senhor que ela ficou em desespero, não sabia mais o que fazer, então ela largou, colocou o filho dela embaixo de um arbusto e se afastou, porque ela queria olhar de longe e contemplar para ver. De longe, ela não queria estar perto para ver o filho dela morrer, porque ela achou que tudo estava perdido. Ela achou que essa situação era o fim. Mas o que o Senhor quer falar para mim, para você nesse dia? Não se conforme com essa situação. Não dê por perdida essa situação, porque Deus é o Deus que tudo pode. Ah, mas não tem jeito. Está tudo perdido. Então você não crê no Deus que tudo pode. Você não crê no Deus que é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Porque se você olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, você saberá que o Senhor é o Deus que tem poder para agir nessa causa, nessa situação. A palavra de Deus diz que se você tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus, aleluia, você pode fazer muitas coisas. Através dessa fé, você pode fazer uma montanha se mover. Aleluia, glória a Deus.
Tem de fé, tem de bom ânimo. Clame ao Senhor, bata na porta, até que o Senhor abra. Clame até que o Senhor responda. O Senhor não tem prazer no teu sofrimento, o Senhor não tem prazer em te ver sofrer. O Senhor não tem prazer em te ver retroceder. Outra hora você cria, outra hora você vivia o melhor, o sobrenatural do Senhor, agora já não crê mais. Por causa da situação. Ah, mas eu estou no deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem provisão, no deserto não tem nada. Aleluias. Ela estava dessa forma. Ela estava desesperançosa, ela colocou o filho longe porque ela não queria ver o filho morrer, porque ela já tinha entregado os pontos. Ela já tinha acreditado que é o fim. Mas olha o que o Senhor fez na vida dela. O Senhor olhou e falou assim: eu tenho visto o clamor de Ismael. Eu ouvi daí mesmo, de onde você está, desse deserto, dessa situação, eu ouvi o clamor. O Senhor tem ouvido o teu clamor. Você tem clamado? Você tem orado? Você tem perguntado? Tem falado com o Senhor? Porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o clamor daquele que necessita. Ou você tem só chorado, feito como Agar fez, sentado e olhado para sua volta e só visto, olhado e tem visto destruição. Tem olhado e só tem visto destruição. Ah, está tudo perdido. Palavras negativas. Palavras negativas que não levam a nada. Somente a destruição e a morte. Mas enquanto ela estava sentada lá, desesperançosa, chorando, achando que era o fim, o filho dela estava do outro lado, falando com o Senhor. Porque o Senhor diz: eu ouvi a voz do menino. Não foi a voz dela que o Senhor ouviu. A voz de quem estava, voz de derrotada. Não foi aquele choro, aquele lamento de quem já entregou os pontos que o Senhor ouviu. Não foi aquele choro. O Senhor poderia falar: eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu lamento, mas não, porque ela só estava murmurando, sentada e reclamando. Enquanto você estiver nessa situação, sentada, murmurando e reclamando, acreditando que tudo é o fim, você que serve ao Senhor, você que crê que é um Deus que tudo pode, está sentado se lamentando, dizendo: não pode, não dá, já era, está tudo perdido. O Senhor não vai ouvir o teu clamor. O Senhor não vai ouvir este lamento. O Senhor vai ouvir quando você fizer como Ismael fez, clamar ao Senhor e pedir socorro. Aí Ele virá com resgate e o socorro sobre a tua vida. E o Senhor diz: ouvi a voz do menino. Aleluias, glória a Deus. Ouvi a voz do menino. Porém, ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou do céu. E Agar lhe disse: que tens, Agar? Ele faz uma pergunta: o que você tem? O que está acontecendo, Agar? Ergue a cabeça, levanta o rapaz e segue, porque dele eu farei uma grande nação. O Senhor tinha promessa para ele também. O Senhor tinha promessa e tem promessa para mim e para a tua vida. Mas para que essas promessas se cumpram, não é sentada murmurando, reclamando, achando que é o fim que vai se resolver, não. O Senhor falou: ergue-te, levanta-te, sai desse lugar que você está. Ah, mas eu estou no deserto, para onde eu vou? Não, sai desta posição em que você está. Saia do chão, sentada se lamentando, levanta. Aleluias, glória a Deus. Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão. Aleluias, porque eu farei dele um grande povo. Então, quando ela ouviu a voz de Deus, o Senhor abriu os olhos de Agar. O Senhor abriu os olhos dela e ela contemplou que havia do lado dela um poço. Porque o desespero de Agar começou quando ela notou que havia acabado a água. Mas ela estava diante de um poço, aonde havia uma nascente de água. Aleluias, glória a Deus. E ela estava desesperada. O Senhor disse: eu abri os teus olhos. E ela contemplou que havia um poço. Enquanto o desespero tomou conta de Agar, ela ficou cega espiritualmente, ela não conseguiu enxergar nada à sua volta. Tudo era desespero, tudo estava perdido. Não dá, não tem saída. Para onde eu vou? Este lado é deserto, este lado é deserto, todo lugar é deserto. Não tem água, não tem nada vivo neste lugar, tudo está morto.
está perdido. Mas ela estava cega. Ela estava tomada pelo desespero. Ela estava tomada pelo medo, pelas incertezas, pelas dúvidas. E ela não conseguiu enxergar que do lado dela havia um poço. Quando o Senhor abriu os olhos dela, ela olhou e viu que havia um poço. Poço é a presença de Deus. Poço significa água, a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode estar no deserto, mas se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, aleluias, glória a Deus, você sobrevive. Sabe por quê? Porque o Senhor manda o maná cair do céu quando você tiver fome. Aleluias, glória a Deus, o Senhor te sustenta, o Senhor te alimenta, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. O Senhor te livra do sol escaldante do dia, das provas, das lutas diárias. Você está no deserto, Ele não te tira do deserto porque você precisa passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Porém, do meio do deserto, Ele te dá o escape. Ele mata a sua sede, mata a tua fome. Ele te guarda do sol. Ele te livra do frio da noite. Ele te protege em todas as situações. E você não tem visto que o Senhor está contigo. Você não tem olhado para o teu lado a provisão que o Senhor tem colocado. De um lado o Senhor colocou o poço com água viva. O Senhor tem colocado ao teu lado a porta aberta. O Senhor tem colocado uma chave em tuas mãos, mas você não tem visto, porque o desespero tem tomado conta. O desespero tem cegado as tuas vistas. Mas nesse dia o Senhor abre a visão. Primeiramente, dê ouvido à voz do Senhor. E se você der ouvido à voz do Senhor, Ele abre a tua visão neste dia. E você vai olhar para o lado e verá a provisão do Senhor. Você vai achar a resposta. Você vai achar a saída. Você vai achar a chave. Aleluia. E o Senhor te dará vitória. E o Senhor te dará vitória. E no lugar que era para ser de morte, será lugar de recomeço. Porque o Senhor ali, depois que abriu a visão dela, ela viu que havia um poço. Eles habitaram naquele lugar que era para a morte. Eles habitaram naquele lugar. E ali ele cresceu e conviveu naquele lugar. O lugar que era de morte agora é lugar de recomeço. Glória a Deus, aleluia. Este lugar que você está aqui parece morte, vai ser o lugar do teu recomeço. Mas isso você precisa ouvir a voz do Senhor. E deixar que Ele abra a tua visão. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém? Glória a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos fazer um breve minuto de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso e Deus maravilhoso, ó Pai querido. Ah, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Eu quero Te exaltar, Te glorificar, porque o Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem nos dado palavra para nos alimentar. O Senhor tem nos dado palavra para nos tirar do sufoco, Senhor meu Deus. O Senhor tem sido o nosso alimento, o nosso sustento, o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, neste dia eu clamo que o Senhor abra a visão espiritual dos meus irmãos e irmãs, para que eles compreendam, para que eles entendam, Senhor Jesus, que o Senhor tem mandado a provisão, que o Senhor tem mandado o escape e a saída. Aleluia. Jesus, continua, Pai, a trabalhar nos corações, Senhor. Continua a operar nessas vidas, pois Tu és Deus, Senhor. Opera, Espírito Santo de Deus, com Teu poder. Transformando, Senhor, essa história que parece o fim em recomeço, ó Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações, traz ânimo, traz graça e traz força para os Teus filhos, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Talvez você esteja atravessando um deserto e você sente suas forças pouco a pouco se acabando. Você procura obter vitória, mas nada dá certo. E cada dia que se passa as lutas só vão aumentando. Angustiado você chora e grita por socorro. E às vezes você pensa que chegou ao fim. Escute agora o que Deus manda lhe dizer. Saibas que nesse deserto Ele cuida de você. Ele vai mandar maná pra você comer, fará brotar água da rocha pra você beber. Mesmo estando ferido, Deus está contigo e não vai te deixar morrer. Fique firme
promessa você vai além, pois o Deus que está contigo faz de ti alguém. Tenha fé, insista, lute, não desista, que a vitória vem. Amém? Fique na paz do Senhor.